Luís Montenegro, que decidiu ficar em silêncio durante todo o caso de Luís Neves, não tomou qualquer atitude, está neste momento, segundo sei, até a ser pressionado por António José Seguro e por André Ventura sobre uma possível moção de censura que poderá ser apresentada no dia 1 de setembro, sobre a qual falarei brevemente. E no dia de hoje venho mostrar-vos que Luís Montenegro decidiu manifestar-se sobre a questão do ministro para dizer aquilo que nós acho que já todos tínhamos compreendido. Luís Montenegro, enquanto líder do Executivo, se não demite este ministro de maneira nenhuma, eu acho que podemos todos partir do pressuposto de que ele mantém a confiança nesse ministro. Acho que é uma suposição justa. E, portanto, vamos olhar para esta notícia, porque Luís Montenegro reafirma total confiança no Ministro da Administração Interna. Ora, como eu dizia, Montenegro reafirma confiança em Luís Neves e elogia o trabalho do Ministro da Administração Interna. O Primeiro-Ministro destacou o trabalho na proteção civil e no combate aos incêndios rurais e florestais. Antes de falar sobre a questão do Ministro da Administração Interna, que eu acho que, enfim, já é difícil dizer alguma coisa de positivo sobre este senhor, eu acho que era importante, em simultâneo, olhar para a demagogia que está a ser feita em torno de Luís Neves e de toda a questão da Administração Interna. Eu tenho ouvido, eu não sei se foi Hugo Soares, se foi Sebastião Bugalho, eu acho que foi Sebastião Bugalho. Foi uma daquelas figuras que nós geralmente vemos na televisão portuguesa a fazer fretes a Luís Montenegro. Mas eu acho que ele dizia alguma coisa deste género. Bom, vocês já viram que querem demitir ou querem que caia o Ministro da Administração Interna, quando na verdade estamos numa situação privilegiada por ter este senhor como Ministro da Administração Interna, porque a situação dos incêndios em Portugal até está maravilhosa. Bom, isto é um disparate essencialmente por duas razões, mas isto, lá está, são os fretes políticos e depois cada um dorme com a sua consciência. Eu quero acreditar que ainda há figuras no PSD com consciência e com sentido de responsabilidade, mas provavelmente estou a ser demasiado esperançoso. Mas isto é um disparate por duas razões. A primeira razão é simples de perceber. Temos neste momento, este ano, portanto, em comparação com os outros períodos homólogos, temos em comparação este ano mais área ardida do que a média. Ou seja, estamos acima da média do ponto de vista de área ardida. E enquanto por um lado querem recolher louros para Luís Neves e dirão, bom, a situação está muito boa porque vocês não andam a ver notícias, isso é estatisticamente um disparate. Mas depois, quando se apontarem os problemas, dirão, não, ele chegou há meia dúzia de meses, há não sei quantos meses e portanto a culpa não é dele. Portanto, tem esta duplicidade de critérios que é interessante. E em segundo lugar, isto é uma demagogia e uma forma de enganar as pessoas de tal maneira que o que nós percebemos é que estamos no fim de agosto e não temos o calor habitual. Eu acho que uma boa parte de vocês, eu por exemplo estive no dia de ontem em Fátima e o que eu vi do ponto de vista meteorológico foi chuva e vento fresco. Foi o que houve em Fátima, é verdade. Estive lá à tarde e, portanto, eu estive em Fátima e houve chuva e vento frio. Eu cheguei mesmo a passar frio em Fátima no fim de agosto, numa tarde de fim de agosto. Portanto, foi 27, no caso. Até publiquei uma foto nas redes sociais. E, portanto, isto não é uma situação exclusiva de Lisboa ou de Fátima. É uma situação que se tem generalizado por todo o país. Não tem estado frio, eu não estou a dizer que está frio, mas está seguramente menos calor do que aquilo que costuma estar e até tem havido chuva em alguns pontos do país. E, portanto, será que as condições meteorológicas não desempenharam um papel minimamente importante no facto de não estarmos a ter tantos incêndios nas notícias como costumamos ter no mês de agosto? É que às tantas eu acho que era importante deixarem de nos fazer de estúpidos e levarem estes estados em consideração. Mas vamos ver agora as declarações de Luís Montenegro porque são deliciosas. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro reiterou esta quinta-feira a confiança no Ministro da Administração Interna e defendeu que Luís Neves está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e incompetência nas áreas que tutela. Todos os membros do Governo estão no Governo porque o Primeiro-Ministro os escolheu e porque confia neles, afirmou o Primeiro-Ministro à margem de uma visita ao aeroporto de Lisboa, na qual estiveram também presentes os Ministros da Administração Interna, Luís Neves, das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e da Economia, Manuel Castro Almeida. Questionado
se esta visita conjunta que a Luz acompanhou representa um novo voto de confiança no Ministro da Administração Interna, Luís Montenegro respondeu: nem é novo, nem é velho, é o único possível. Portanto, para Luís Montenegro a coisa está clara e depois dirão: bom, mas lá quer o Chega ir para eleições outra vez. Vocês querem este homem na pasta de Ministro da Administração Interna? Então têm o que merecem, honestamente. Não há outra forma de o dizer. Um homem com tantos escândalos em torno de si, que na única conferência de imprensa que dá ao país não explica praticamente nada, admite algumas irregularidades e deixa-nos com todas as dúvidas que tínhamos no início e até mais algumas. E depois têm vindo a sair coisas sobre carros, que têm um carro, afinal tem outro, é um carro apreendido, mas o carro apreendido só pode andar nas atividades da Polícia Judiciária e portanto ele já não deveria andar com o carro. Enfim, todo um conjunto de coisas que merecem ser questionadas, isto tudo no âmbito do alegado, não vai eu ser processado, até porque não tenho a certeza de todos os detalhes de todas as notícias. Mas caramba, é este homem que querem como Ministro da Administração Interna. Eu acho que era bom neste momento, das duas uma, ou a CPI, caso o governo não caia, mas se não for a CPI seria bom a moção de censura, na medida em que obrigaria o Partido Socialista a posicionar-se em relação a esta questão. Por um lado, livra o governo da CPI, pelo menos para já. O governo, no caso Luís Neves e enfim, provavelmente também livrará as pessoas sobre as quais Luís Neves terá uma pasta em casa. Mas seria boa ideia que antes dessa CPI a legislatura tivesse continuidade e que o Partido Socialista segurasse o governo. Isso era politicamente benéfico, do ponto de vista da queda política do Partido Socialista e da própria AD, mas também seria benéfico para o país, na medida em que se não cair o governo por causa de Luís Neves, pelo menos teremos a informação descoberta na CPI. E eu acho que isso já era motivo suficiente para, enfim, ficarmos algo satisfeitos com a situação, pelo menos para já. O Primeiro-Ministro salientou que o Ministro está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade. Eu já disse isto na semana passada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente às formas como nós estamos a conduzir ações preventivas, também as ações de combate na área da proteção civil, no caso mais imediato, incêndios rurais e florestais, e digo hoje aqui que na coordenação das forças e dos serviços que colaboram com o controle de fronteiras e para a agilidade de procedimento, nomeadamente interagindo só com outros departamentos, mas também com o governo. E portanto, basicamente, Luís Montenegro vem a público, garante manter toda a confiança em Luís Neves, o circo continua e os palhaços somos nós, como é habitual. E portanto, para quem dizia a CPI era boa, eu acho que poderia ser, mas há muitas pessoas que se vão simplesmente recusar a responder ao que quer que seja na CPI. E portanto, eu acho que era boa ideia, se Luís Montenegro reitera a convicção que Luís Neves tem toda a confiança para se manter, eu acho que deveríamos, e é para isso que vai servir a moção de censura, questionar o Partido Socialista sobre a confiança que tem neste governo. E deixávamos o Partido Socialista com a batata quente na mão. Era dizer, meus amigos, está aqui a moção de censura, têm aqui a oportunidade, já perceberam que não vão ter esclarecimentos, não tiveram na conferência de imprensa que ele dá ao país todo, na CPI muitas das pessoas se vão esquivar à resposta, portanto têm aqui a possibilidade, ou seguram o governo ou deixam cair. E deixamos o Partido Socialista decidir. E depois ficam com o anátema da sua decisão, que eu acho que isso é que era o importante. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.